Olá, eu gostaria de deixar mais uma palavra para nossa edificação e dizer que nós somos agora mais de 500 inscritos nesse canal, de pessoas que estão sendo abençoadas com uma pequena e humilde porção da palavra de Deus. Eu queria compartilhar com vocês que se inscreveram e outros que vão se inscrever, ou com quem estiver ao alcance desse vídeo, se uma vez que se ele for compartilhado, eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas e tirar dúvidas. Quem sabe uma pequena palavra, a gente não é por muito falar que seremos ouvidos, mas uma palavra ela pode muito na vida de uma pessoa, ela tem poder. Não é a palavra do homem, mas é a palavra de Deus. E eu queria deixar para a nossa meditação nessa tarde uma reflexão, uma mensagem rápida e objetiva que tem como título assim: 4 princípios que precisam ser vencidos para nós termos ou obtermos uma vida espiritual melhor com Deus. O primeiro princípio que eu queria falar nessa tarde que nós precisamos praticar é matar os nossos inimigos. É um princípio que precisa ser praticado para nós desfrutarmos de uma vida melhor com Deus. E esse inimigo que precisa ser matado chama-se a nossa natureza. É a natureza que se inclina para as obras infrutíferas da carne. Você sabia que você dorme com o inimigo? Tem até um filme aí que diz Dormindo com o Inimigo. Mas nós dormimos com o inimigo, a nossa natureza. A Bíblia diz: porque a carne se inclina para as coisas terrenas, porque a carne ela é inimiga de Deus. Quando se fala carne, não está se referindo ao corpo, a uma matéria feita de músculos, nervos, veias, tecidos. Não, está falando de uma natureza herdada por nós quando o pecado entrou na terra. Então essa natureza ela precisa ser mortificada para que obtenhamos uma vida melhor, uma comunhão melhor com o Senhor nosso Deus. Haja visto que o Senhor é Espírito, e para você se comunicar com esse Deus que é Espírito, é necessário também que você mortifique essa natureza caída e fortaleça o seu espírito para você ter uma sensibilidade melhor com o Senhor e assim entender e desfrutar de uma comunhão melhor com o Senhor. Jesus certa feita disse assim: olha, se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas morrendo ele, esse dá muito fruto. O grão de trigo foi citado por Jesus. Jesus ele foi o grão de trigo semeado nessa terra. O grão de trigo, Jesus ele mortificou toda a natureza do homem. Ele veio nessa terra como carne, com essa natureza, mas ele venceu essa natureza e Jesus usou muitos princípios bíblicos para vencer sua natureza. E Jesus jejuou, Jesus orou, Jesus vivia em comunhão com o Pai. E para nós termos uma comunhão também com o Senhor, haja visto que somos discípulos de Jesus, seguimos os passos do Senhor, praticamos aquilo que Ele praticou. Então, para se desfrutar uma comunhão melhor com o Criador, é necessário também matar esse inimigo chamado carne. É necessário colocar ela sob o jugo dos nossos pés, mortificá-la com jejum, mortificá-la com oração, vencê-la para termos uma vida melhor com o Senhor. E interessante que ele cita um grão de trigo. O grão de trigo ele é um grão cuja casca é muito difícil de mortificar, ela é muito resistente. Ela precisa, para ser mortificada, ela precisa ser colocada, posta ali no sol, passar por um processo de queimação até que ela morre. A mesma forma somos nós também que aceitamos ao Senhor Jesus.
também nossa natureza ainda ela pleiteia contra a vontade do Espírito, ela guerreia contra as vontades do Espírito. A Bíblia diz que a nossa carne é inimiga de Deus, porque ela se inclina para as coisas da carne, para as coisas da morte, que são prostituição, lascívia, feitiçaria, imundícias, mentiras, tantas obras infrutíferas que a carne tem, que precisam ser dominadas, precisam ser mortificadas. Nós precisamos de mortificar o nosso eu, o egoísmo, o orgulho, a prepotência, a arrogância, a vaidade, o eu acho, a nossa maneira de pensar, achamos que estamos certos em tudo e não analisamos e olhamos os dois pontos para entender onde é a verdade. E o aferidor da verdade é o Espírito Santo que habita em nós, é Ele que nos revela a verdade, é Ele que testifica da verdade. E a Bíblia fala que nós devemos mortificar essas obras infrutíferas da carne. Aí é um princípio inegável, um princípio que precisa ser feito para nós desfrutarmos uma vida com Deus. A razão do sucesso ministerial de Jesus foi porque Ele foi o grão de trigo semeado nessa terra, e Ele morreu, semeou nessa terra, e há mais de 2000 anos, em qualquer parte do mundo, o nome de Jesus ele é mencionado, ele é pregado. O nome de Jesus está fazendo o que lhe apraz, está restaurando vidas, está salvando vidas, está libertando vidas, vidas possessas por demônios, vidas amarradas, vidas escravas nas drogas, vidas escravas no mundo da prostituição, vidas escravizadas no mundo do crime, vidas tomadas por espíritos malignos que os levam à morte. O nome de Jesus está causando um impacto poderoso e libertador em qualquer... A intenção é que ela chegue, que esse nome chegue nos 4 cantos da terra. Mas Ele disse que para sermos frutíferos como Ele foi, como Ele é até hoje, é necessário que o grão de trigo morra. É necessário que a casca seja queimada ao sol da justiça, para que ela se afloreça e ela dê frutos de sucesso, como o próprio Cristo deu e está dando até hoje na terra. Então, este foi o primeiro princípio. O segundo princípio que eu gostaria de falar nessa tarde é a renovação da mente. O apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, ele diz assim, olha, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há algum louvor, nisso pensai, nisso ocupe o vosso pensamento. Nós que vivemos uma vida agora na presença do Senhor, devemos praticar esse princípio para então desfrutarmos dessa comunhão com Deus e darmos frutos para o Senhor. É necessário ocupar a nossa mente com coisas que nos edificam, com coisas que nos fortalecem, com coisas que nos traz vida, que nos traz paz, que seja do nosso cotidiano. A Bíblia diz, bem-aventurado o varão que não se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer no Senhor e nela medita dia e noite. Jesus também disse assim, olha, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E quão densas trevas! Por isso é necessário ocupar o nosso pensamento com coisas que nos edificam, com louvores, mensagens como essa que está sendo ministrada, mensagens que nós temos um cardápio variado e grande no YouTube, de grandes pregadores, grandes estudos, que nos traz edificação e elevo espiritual. E muitos de nós às vezes deixamos de praticar esse princípio
e nos assentamos nas telas de televisões para assistirmos coisas que não condiz com as Escrituras, muito pelo contrário, que é antagônico às Escrituras, que se opõe às Escrituras, que não tem nada a ver com o nosso princípio de vida, com o nosso princípio de fé. Então essas coisas elas vêm de contra os nossos princípios e tendem a nos destruir espiritualmente. É por isso que o apóstolo Paulo disse, eu quero repetir, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, se há alguma fama, tudo que é amável, e se há algum louvor, nisso ocupai os vossos pensamentos. Ser cristão é ser responsável pela própria vida. Ser cristão é ser gerente de si mesmo. Você sabia que você tem que gerenciar os seus pensamentos? Você tem que gerenciar aquilo que você vê, aquilo que você pensa, gerenciar seus passos. Ser cristão é gerir a si próprio. E é lamentável ver hoje tantos ministérios, tantas igrejas são levantadas, mas poucas são as pessoas que revêem esses princípios, que se policiam nessa terra para entender se há nelas luz ou se elas estão sendo, como a própria palavra diz, que nós não devemos ser pedra de tropeço aos que vêm ao Evangelho. Então esse princípio ele tem que ser também praticado, esse segundo princípio que é a renovação de nossa mente. Terceiro princípio que eu queria falar, que também nós devemos praticar, não devemos abrir mão, é de alimentar o nosso espírito. Nós somos dotados de... Nós somos tricótomos, né? Tricotomia. Somos feitos de corpo, alma e espírito. Então, assim como o corpo humano ele precisa dos alimentos necessários para a saúde, para o seu bem-estar físico, mental e corpóreo, para que você não tenha doenças como anemia, né? Você precisa possuir de alimentos que contêm ferro para você estar imune à anemia e tantas outras doenças. Você precisa do cálcio para que os seus ossos, os seus dentes sejam saudáveis e tantos outros elementos, vitaminas que o corpo precisa para o seu bem-estar físico. Da mesma forma, você também precisa para o seu bem-estar espiritual. Você precisa de ler Bíblia, você precisa de alimentar da palavra, você precisa de ocupar a sua mente com louvores, com mensagens que edificam. Você precisa de praticar os princípios que o Senhor Jesus nos ensinou. Isso nos fortalece, que é ser longânimo, que é estender a mão ao pobre necessitado, evangelizar, que é você deixar de ser egoísta por ter conhecido o caminho da verdade que conduz à vida, que conduz à salvação, e passar a levar para outras pessoas que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você não ser oculto aos olhos da sociedade, é você se expor e dizer, olha, encontrei Jesus, Jesus é o caminho e estou desfrutando de vida, Jesus traz vida. Então isso faz parte até do se alimentar espiritualmente. Então nosso corpo físico precisa de seus alimentos para se pôr de pé, para ser bem saudável, e o nosso espírito também. Haja visto que nós temos corpo, alma e espírito. A alma, suponha que esse dedo seja corpo, esse dedo seja alma, esse dedo seja o espírito. A alma ela é a sede das nossas emoções. E em se tratando de corpo, não só o corpo físico, vamos falar aqui da nossa natureza chamada carne, que se inclina para o mal, que precisa ser mortificada. A alma, se você alimentar demais a sua carne, com aquilo que você está vendo, com aquilo que você está assistindo por aí, aquilo que você está ouvindo, a sua alma vai pender para essa natureza e logo o seu espírito vai estar mortificado.
seu espírito vai estar morto para as coisas de Deus, você não vai ter força mais para orar, para buscar, para fazer a obra de Deus, para caminhar na presença do Senhor. Então é necessário, a alma ela fica sensível àquilo que você dá mais força. Se você dá mais força à sua carne, a alma vai pender para o lado de lá, então ela vai estar presa e morta em seus pecados. E aí é perigoso você morrer sem Jesus, morrer em seus pecados, e no dia do arrebatamento, quando a trombeta tocar, você não está revestido pelo Espírito, você está com a sua alma inclinada para as paixões da carne outra vez. Então é necessário que essa alma, que é a sede das nossas emoções, ela se inclina pelo Espírito. E como então a alma se inclina pelo Espírito, para o Espírito? É buscando as coisas do Senhor, é orando, é jejuando, é buscando a palavra, as coisas do Espírito, é ouvindo mensagens como essa que está sendo pregada, é ouvindo louvores que edificam, é mortificando a nossa natureza pecaminosa, para que esse Espírito fique sensível às coisas do céu. Então, esse princípio ele tem que ser praticado também, que é alimentar o nosso espírito. Outro princípio que eu queria citar é um princípio que Jesus ele nos é uma ordem dada pelo Mestre. É buscar o poder do Espírito Santo. Jesus ele deu uma ordem assim para os seus discípulos: olha, enchei-vos do Espírito Santo. Para vencer o mundo, para vencer o pecado, para vencer os nossos inimigos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Mas para se encher do Espírito Santo, é necessário se esvaziar do nosso eu. É necessário se esvaziar das coisas contrárias ao Espírito. Como já foi dito aqui, é necessário mortificar as obras da carne. É necessário matar os nossos inimigos. Não são os inimigos físicos, verbais, pessoas. Esse inimigo é o nosso próprio eu, nosso próprio orgulho, a nossa vaidade, a nossa autossuficiência, a nossa arrogância, a nossa prepotência, o nosso eu acho. Essas coisas precisam ser mortificadas, nós precisamos esvaziar-se disso, para que o Espírito Santo do Senhor nos transborde de vida, de azeite, de paz, e que se aflorem em nós os frutos do seu Espírito, que são longanimidade, amor, temperança, domínio próprio, benignidade, bondade, e por aí vai, amor. São tantas coisas que nós precisamos ter e desfrutar e se encher, mas é necessário se desvaziar das coisas velhas. E além de mortificar, para se encher, nós precisamos de subir aos montes para orar, voltar a buscar o Senhor nas madrugadas, voltar a buscar o Senhor em jejum, em oração, e ser cheio do Espírito Santo. Não só ser cheio para desfrutarmos de comunhão com Deus, mas ser cheios para também estarmos preparados para o arrebatamento que perto está. No livro de Mateus capítulo 25 cita lá a parábola das 10 virgens. Ali haviam 5 loucas e 5 prudentes, 5 nécias e 5 prudentes. 5 carregavam azeite em suas lamparinas, 5 não carregavam, 5 estavam desapercebidas, desatentas, brincando, no ditado popular, brincando de ser crente, desapercebido, não estavam, vamos dizer no nosso linguajar, não estava pagando o preço, não estava esperando o noivo vir, porque elas teriam que estar a qualquer momento surpresa pela a vinda do noivo, e elas precisavam de ter suas luzes acesas, para que quando o noivo viesse naquela escuridão, a luz seria o sinal de que elas estariam ali. Então,
Da mesma forma vai ser no arrebatamento do Senhor. Nós precisamos também ser cheios do Espírito Santo, para que quando o noivo vir, ver em nós a nossa candeia acesa, e nós não venhamos ser pegos de novo, mortos em nossos pecados, mortos outra vez nas nossas naturezas que deixamos para trás ao aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Então eu queria deixar somente esta palavra, essa breve palavra para o seu elevo espiritual. Pratique esses princípios que eu vou repetir, que são 4 princípios que eu citei aqui para o seu elevo espiritual. É você matar os seus inimigos, matar a sua natureza, é você renovar a sua mente com Deus, é você alimentar o seu espírito que precisa ser alimentado, e é você poder buscar o poder do Espírito Santo, essa força que nos faz vencer o pecado. E isso é inevitável não obter. É imprescindível deixar de obter, é necessário obter o poder do Espírito Santo. Sem ele, é difícil resistir às paixões da vida, é difícil resistir ao pecado, às tentações e tantas coisas que nos rodeiam para nos destruir outra vez. A Bíblia diz que o nosso inimigo está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando alguém que possa tragar. O adversário trabalha 24 horas para roubar aquilo que ele não tem mais direito, que é a sua salvação. Então, que você possa verdadeiramente buscar o poder do Espírito Santo. Quem sabe você não busca mais o Senhor nas madrugadas, está aqui um alerta. Talvez é isso que você precisa, para você voltar àquele primeiro amor que você sempre canta na igreja. Quero voltar ao primeiro amor. Quer voltar ao primeiro amor? Então volte a fazer aquilo que você fazia quando você vivia o primeiro amor. Você buscava nas madrugadas, você ia nas orações, você ia nas vigílias, você subia aos montes, e hoje você canta, quero voltar ao primeiro amor. É só voltar a praticar esses princípios e ser cheio do Espírito Santo, porque Jesus vem. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Compartilhe se puder.